Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Seguinte, gente, nós vamos fazer aqui uma aula sobre esse último capítulo que nós estamos falando aí, que é o capítulo que fala dos sintagmas, sintagma nominal e o sintagma verbal, tá? Nesse capítulo nós falamos um pouquinho disso e alguns ficaram com dúvida. Então vamos sempre lembrar que o sintagma é aquele bloco de palavras, aquele conjunto de informação, que a gente pode chamar também de expressões. Às vezes ele vai ter valor nominal, vai estar relacionado ao substantivo, e às vezes ele tem valor verbal. Bom, como eu falei para vocês em sala de aula, a classe de palavras é uma organização feita de todas as palavras da língua portuguesa. Então imaginem que todas as palavras da língua portuguesa estavam bagunçadas, misturadas, agrupadas e foi feita uma classificação. Cada gavetinha foi guardada uma coisa separada ali. Sabe igual quando está o seu guarda-roupa bagunçado? Roupa para lá, calcinha para um lado, cueca para o outro, camiseta, e aí a sua mãe chega e fala, arruma tudo isso, nessa gaveta todas as calcinhas, nessa gaveta todas as camisetas, e assim por diante, tá? Então isso aconteceu na língua portuguesa. Todas as palavras foram organizadas, classificadas, ok? São 10 as classes de palavras que nós temos. Nesse momento, nós vamos falar muito do substantivo, do adjetivo e do artigo, tá? Porém, as duas classes principais da língua portuguesa são substantivo e verbo. São as classes de palavras aí principais, ok? Quase todas as outras vão girar em torno delas. Algumas vão girar em torno do verbo, algumas vão girar em torno do substantivo, certo? Então, nesse momento, nós vamos falar destas três. Substantivo é aquela classe de palavra que vai denominar os seres, vai dar nome a tudo que a gente sabe, que a gente conhece. Objeto, pessoa, fenômeno natural, fenômeno que não for natural, tudo. Lugar, sentimento, estado, qualidade, tudo que é nomeado é chamado de substantivo. Depois vem o adjetivo. O adjetivo é uma classe de palavra, então, que também é variável e que se relaciona direto com o substantivo, tá? Nós temos dois tipos de adjetivo, que traz aquela característica. Ele dá uma qualidade especial para um substantivo. Então, uma coisa é eu falar o substantivo caneta, por exemplo. Outra coisa é eu falar caneta azul. Quando eu falo isso, eu estou falando de qual caneta, né? Estou especificando de qual caneta eu estou falando, tá? Eles podem ser classificadores ou qualificadores. Os classificadores são aqueles que não dependem da opinião de ninguém. Então, a caneta é azul, ela é azul. Não dá para ela ser muito azul, um pouco azul, mais ou menos azul. Ou ela é azul, ela é preta ou ela é vermelha. Já os qualificadores trazem características que dependem da opinião de alguém. Então, eu posso falar que a caneta azul é linda. Para mim, na minha opinião, ela é maravilhosa. Mas para você, ela pode ser feia. Então, quando eu falo a caneta é bonita, é um adjetivo qualificador, porque vai depender da minha opinião. E aí vem o artigo. O artigo também acompanha o substantivo. Ele vai ser classificado em dois tipos, o definido e o indefinido. Então, o artigo definido é aquele que vai falar o garoto. Quando eu uso um artigo definido, eu falo de qual garoto eu estou falando, é aquele garoto em especial. Agora, quando eu uso o indefinido, como o próprio nome já diz, um garoto. É um garoto qualquer, é um garoto que eu não especifiquei qual é. Os artigos, eles podem ser confundidos com outras classes de palavra. Então, por exemplo, o definido, o e o a, ele pode ser confundido com os pronomes, o a pode ser confundido com a preposição. E nós vamos falar de todas essas classes de palavras. Então, no momento, por enquanto, vocês vão pensar que o artigo acompanha o substantivo, tá sempre juntinho com o substantivo, tá? O indefinido pode ser confundido com o numeral. Um garoto pode ser de artigo ou pode ser de numeral. E aí nós vamos falar de todas as classes de palavras, né? No fim do 6º ano, nós vamos conhecer e saber todas estas classes de palavras aqui, né? Especialmente, assim, cada item dela especificamente, tá? Então aí a gente vai ver cada item um por vez. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e vou mandar esse arquivo aqui para vocês, vou deixar lá no Que Mágico. Se tiver dúvida, me manda, a gente vai conversando, nós vamos ter uma live aí essa semana para esclarecer tudo, tá bom? Um beijão para vocês.